Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 82 de Língua Portuguesa para o 8º ano. É interessante que você já tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador e que faça todas as anotações que forem importantes aí para a compreensão desse conteúdo. E o assunto de hoje será o estudo de um gênero textual chamado Carta do Leitor. Os objetivos propostos para essa nossa aula são conhecer as características do gênero Carta do Leitor e produzir uma carta do leitor. Então vamos lá, pessoal. Vamos primeiro, estudar as características deste gênero textual e, por fim, lá na atividade, você vai ter daí algumas propostas de produção. Então, a carta do leitor é um tipo de carta que geralmente ela é veiculada nos jornais e nas revistas, onde os leitores eles podem apresentar suas opiniões em relação a um assunto, a uma notícia, enfim. Quando eu falo jornais e revistas, eu estou falando tanto do jornal e da revista físicos ou também dos eletrônicos. Então, na internet também tem muitos jornais e revistas que são eletrônicas e também a carta do leitor pode estar circulando por lá. Então, trata-se também de um gênero que a gente chama de epistolar, porque epístolas são cartas. Então, é um gênero epistolar, e possui uma função bastante relevante para os meios de comunicação, Por quê? Porque a carta do leitor, ela vai ser uma carta em que o leitor, ele pode interagir, ele pode participar, dando uma resposta, um feedback em relação a alguma coisa que tenha saído no jornal, ou em relação a algum assunto ali do momento. Então, é uma forma de interagir com os leitores. Esse espaço, então, chamado Carta do Leitor, que é reservado aos leitores, como já falamos, um importante instrumento de comunicação, porque permite a interação do leitor com o meio de comunicação. Seja ele o jornal ou a revista. E é o momento em que o leitor ele expõe seu ponto de vista sobre uma notícia, uma reportagem, uma pesquisa ou qualquer outro assunto atual que esteja naquele momento, sendo debatido, sendo falado, nas mídias, nos jornais, enfim. Então, as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios, reclamações por parte desses leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer pessoa que vá ter acesso àquele meio de comunicação, Então, na verdade, não precisa ser só uma opinião, uma sugestão. Pode também ser uma crítica, pode ser um elogio, uma reclamação, um pedido, O leitor ele também pode sugerir algum tema para ser abordado, Alguma reportagem especial. Eu acho interessante que vocês façam uma reportagem falando, de tal assunto. Então, ele pode também sugerir através da carta do leitor. Muito bem, então vamos adiante, Quais são as principais características deste gênero textual? Então, tem algumas particularidades que pertencem a esse gênero. Lembrando, que, primeiro, pessoal, trata-se de uma carta. Então, ele vai seguir toda a mesma estrutura que tem uma carta, Vai ter lá local e data, vai ter lá para quem que se destina essa carta, Ou seja, o destinatário, uma saudação, vai ter todo o corpo do texto, aquilo que você está pedindo, falando ali naquela carta. No final, a despedida, a assinatura. Então, segue a estrutura de uma carta como qualquer outra.
Mas essa é a chamada carta do leitor, porque ela tem a função de dar voz ao leitor que pode interagir com o meio de comunicação, ok? Então, textos breves e escritos em primeira pessoa. Então, é uma característica bem importante. Não deve se alongar demais na carta do leitor, tem que ser breve, né? E, lógico, escrever em primeira pessoa, porque você, né, que é o locutor da carta, você vai usar a primeira pessoa. Os temas atuais de caráter subjetivo, então é sempre em relação a alguma coisa que está acontecendo, né? Alguma coisa que ele leu e ele quer comentar, ou que ele está escutando falar muito de uma coisa e vai pedir para que o jornal ou a revista fale também sobre isso, né? Então o caráter é subjetivo, depende, né? O leitor vai, li lá uma notícia falando de problemas no hospital, então eu quero também dar minha opinião aqui, né? Quero contar como foi a minha experiência e vou falar sobre isso. Então o caráter é subjetivo. Linguagem, pessoal, linguagem simples, clara e objetiva, né? Por quê? Porque é uma carta que vai ser publicada, vai ser veiculada. Então as pessoas que vão ler, elas precisam ter acesso facilmente à linguagem, ela tem que ser clara, tem que ser objetiva, né? Ela é destinada para um público bastante heterogêneo, então tem que ser objetiva e clara. Presença de destinatário e remetente, como eu falei, segue a estrutura normal de uma carta. Destinatário é para quem eu estou enviando a carta, não é mesmo? E remetente é a pessoa que está escrevendo a carta. E a outra característica é que trata-se de um texto expositivo e argumentativo, quer dizer, onde eu vou expor opiniões, né? E vou argumentar para que eu possa comprovar, de repente, aquilo que eu estou dizendo, ou que através dos meus argumentos eu possa estar convencendo, né, as outras pessoas que vão ler a minha carta. Então, é um texto de caráter expositivo e argumentativo. Estrutura. Como é que a gente faz uma carta do leitor? Então, vamos lembrar, né, que a carta ela possui remetente, emissor ou locutor, destinatário, que também a gente chama de receptor ou interlocutor. Expressões de baixo calão e posições preconceituosas não são permitidas. Então não é porque o jornal dá voz para o leitor que o leitor acha que ele pode escrever uma carta falando tudo que ele bem entende, não é por aí. Não pode usar palavrão, né? As expressões de baixo calão são os palavrões. De repente eu tenho lá um posicionamento, né? E vou sair destilando veneno. Não é bem assim, né? Tem que tomar cuidado com as coisas que você vai expor ali na carta. Você não pode ferir, né, os direitos humanos, não pode ser nada preconceituoso, né, porque você vai estar expondo essa carta. Então, tem coisas que não são permitidas e que, se o jornal receber algo nesse sentido, obviamente não vai publicar, né? Então, é um espaço onde o leitor ele pode opinar, mas ele tem que opinar com respeito, né? Com embasamento. Ele pode criticar? Pode, mas ele não pode faltar com respeito, ele não vai fazer xingamentos, ele não vai usar palavras de baixo nível, ok? Muito bem. O leitor ele deve evitar expressões populares como gírias, deve evitar os vícios de linguagem, né? Então, muita cautela na hora de escrever. Via de regra, a gente vai utilizar o quê? Um texto escrito em linguagem formal, né? Ou seja, aquele que vai seguir a norma culta da língua portuguesa, porque trata-se de uma situação mais formal. Então, geralmente as cartas, né, dos leitores não têm assim uma estrutura padrão, mas devem apresentar alguns elementos em sua estrutura que são fundamentais para que se enquadre como uma carta. Então, o primeiro elemento, né, é o vocativo. O vocativo, então, você vai colocar lá o nome do jornal, da revista, né?
Pode vir acompanhado também do local e data, que seria a parte que corresponde ao cabeçalho da carta. A introdução, um pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor, pode ser o primeiro parágrafo da carta. O desenvolvimento, né, que é onde você vai argumentar, vai dar o seu ponto de vista, né, falar sobre a sua ideia, vai desenvolver mais a sua ideia. A conclusão, então ali pode ser o último parágrafo, né, onde o leitor vai fazer o arremate das ideias, e normalmente é nesse final, aí nessa conclusão, que ele dá uma sugestão a respeito daquilo que ele falou, né? Então é nesse finalzinho. Podemos dividir de repente nos 3 parágrafos, né? Como tem que ser um texto breve, curto, conciso. Então um parágrafo aí para cada situação tá de bom tamanho, né? Despedida, então aquela frasezinha final, aquela saudação final do leitor, por exemplo, atenciosamente, cordialmente, abraços, uma expressão que represente essa despedida, né, que você está se despedindo na carta. E por final, a assinatura, que pode ser o seu nome completo, mas também muitas pessoas não gostam de se identificar com o nome, dependendo do assunto sobre o qual elas foram, né, falar na carta do leitor, então pode também usar as iniciais apenas, tá? Vamos ver agora exemplos de carta do leitor, então para a gente compreender melhor esse conceito, né, as características, a estrutura, então a gente vai conhecer 2 exemplos de carta do leitor. O primeiro deles, então vamos lá, ó. São Paulo, 12 de dezembro de 2013, caros editores da revista Viagens e Lazer. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e beleza das fotos. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês: a inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho. Agradeço a atenção, João Ribeiro dos Santos. Então, voltando aqui um pouquinho, né, pessoal? Veja lá, o cabeçalho, então, com local e data, né? A saudação inicial aqui, né, que ele está dirigindo, então, essa carta para os editores da revista Viagens e Lazer. Então, ele fez ali o vocativo, né? Aí ele iniciou aqui tecendo, né, um elogio por uma matéria que foi publicada nessa revista, e aí ele começa, então, a desenvolver o texto dele e vai acabar dando uma sugestão lá no final, já que a revista é sobre esse assunto, então eles né, sugere que eles façam uma matéria falando das Ilhas Fiji. No final, a despedida, agradeço a atenção e a assinatura dele, tá? Então, basicamente, né, a carta do leitor se estrutura desta maneira. Vamos ver o outro exemplo? Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2012. Olá, pessoal da revista Teen Feminina. Meu nome é Gisele e tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo mês. Além dessas matérias importantes na adolescência, adoro a seção de modas e acessórios. Já pensaram em ter um espaço para reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso com a galera. Abraços e até a próxima. Gisele Matias Albuquerque. Então, olha lá, cabeçalho, né? Local e data, a saudação inicial, aqui o vocativo, separado pela vírgula, né? Ela está direcionando essa carta para o pessoal da revista Teen Feminina, então
esse é o vocativo, né? Aí ela escreve a carta também elogiando, né, a revista, algumas matérias que essa revista tem feito, né, e levado aos adolescentes. Ela, como uma adolescente de 14 anos, para ela tem sido bem importante tudo que essa revista aborda. Também ela sugere ali o que a revista poderia estar ainda adicionando, né, de conteúdo, que seria reciclagem de artigos de moda. Lá no finalzinho a despedida, abraços e até a próxima, e a assinatura dela. Veja, pessoal, como a Gisele, né, que é a leitora de uma revista teen, ela tem 14 anos. Então, você vai observar que ela usou uma linguagem um pouco mais coloquial, mas ela não foi desrespeitosa, ela não usou gírias em excesso. A única gíria que ela usou foi essa aqui, né, o galera. Então, ela usou uma linguagem um pouquinho mais coloquial e mais própria para a idade dela. Entretanto, ela respeitou a norma padrão da língua, né, construiu o texto dela ali de forma respeitosa, não usou nenhum palavrão. Então, só para mostrar para vocês que em relação à carta anterior, que era um pouquinho mais formal, essa tem um discurso assim mais coloquial em virtude da idade dessa leitora. Ela é uma adolescente, né? Então, ela usa uma linguagem um pouquinho mais coloquial, mais solta, não é mesmo? Então, aí, esses dois exemplos para você ver bem essa estrutura, né? Por quê? Porque daqui a pouquinho você vai lá fazer a atividade em que você vai ser um escritor da carta do leitor, ok, pessoal? Então, lá nos exercícios você vai encontrar, se não me engano, são 2 propostas de produção que a professora deixou lá para vocês escreverem uma carta do leitor, seguindo aí todo esse passo a passo, respeitando essa estrutura, né? Lembra que a carta é algo simples, é breve, é curta, não precisa se alongar, né? Então, vai lá fazer a sua produção. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!